Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Uma partida épica aconteceu no torneio que tá rolando Grand Suisse, pessoal. O torneio que dá 2 vagas para o torneio de candidatos. Ou seja, um dos torneios mais importantes do mundo. Quem venceu o torneio de candidatos vai jogar o Mundial contra o campeão Gukesh, valendo o título de campeão do mundo. Ou seja, esse torneio aqui é o que há. E eu vou mostrar essa partida para vocês sem revelar o nome dos jogadores. Eu só vou revelar o nome dos jogadores no final do vídeo. Eu quero que vocês vejam essa beleza, essa caçada ao rei, essa partida imortal, com sacrifício de dama, contra 2 damas. Uma caçada de rei, o cara vai sacrificar a dama e vai jogar contra 2 damas. Um negócio de outro planeta. E depois eu vou dizer para vocês quem é esse jogador misterioso. Vocês não vão acreditar. A partida começa com C4. Temos aqui a abertura inglesa. E6 foi jogado e aqui o cavalo vem para C3, D5, atacando o centro. D4 transpôs aqui para um gambito da dama recusado. Peão por C4 foi jogado capturando o peão. E4, linha ardida do gambito da dama aceito, que é mais ou menos o que virou isso aqui. E aqui C5 diretamente atacando o centro. Temos aqui D5 avançando com o peão. E agora temos trocas, peão toma e peão toma. As brancas têm um peão passado aqui, mas também é um peão isolado, é um peão polêmico. Bispo D6 imediatamente paralisa esse peão, prepara para rocar. Bispo por C4 recupera material. Cavalo em E7 prepara para colocar o rei em segurança. E aqui H3 controla um pouquinho a casa de G4. Roque coloca o rei em segurança, cavalo vem para F3, cavalo D7, o outro cavalo vai vir para o jogo. Roque também coloca o rei em segurança e o cavalo vem atacar uma galerinha aí. B3 foi jogado, bela cadeia aqui nas casas claras. E aqui temos trocas, cavalo toma e peão toma. Os jogadores jogaram isso com certa velocidade, começou com 1h30, eles gastaram aqui 10 minutinhos cada um. E até aqui a posição, segundo máquinas, posição equilibrada, uma posição difícil, porque aqui as pretas parecem ter uma maioria de 3 contra 2, na verdade tem, mas as brancas têm aqui uma maioria de 1 contra 0, ou seja, um peão passado na coluna D. As pretas, por sinal, por outra vez, tem aqui o par de bispos, né, e cavalo contra par de cavalos e bispo, então vamos dar uma olhada como segue. Cavalo G6 de olho na casa de F4, cavalo em E4 luta combatendo aqui o bispo, atacando o defensor aqui, né, a peça que está bloqueando o peão passado. E aqui bispo em F5, seguindo o desenvolvimento, ameaçando capturar o cavalo, não se incomodando com o cavalo toma e dama toma. Temos agora bispo e cavalo contra bispo e cavalo, com a diferença de que os bispos são de cores opostas. Muito bem, por enquanto equilibrado. Dama B3 sai batendo no peão, B6 faz a proteção, uma bela cadeia. E aqui temos o lance A4 tentando partir com esse ataque da minoria. Um peão vai atacar 2 aqui. A5 não permitindo isso, no entanto agora o peão de B6 arregala o olho, porque ele vira um alvo aqui na posição. Torre em E1 foi jogado, colocando a torre na coluna aberta. Torre de F em E8 vai lutar pela coluna. E aqui o lance bispo em E3. Até aqui, meus amigos, eles gastaram metade do seu tempo no relógio, estão chegando na metade da partida, em geral lance 20, aqui lance 18, em geral a gente pode dizer, estatisticamente a partida de xadrez leva, a mediana é 40 lances, tá? E a média e a mediana, se eu não me engano, são bem parecidas e são 40 lances. Então, engraçado esse número 40, é um número bíblico, tá no xadrez também. Quarentena, né? Tem várias coisas, tem o número 40 aqui no planeta Terra. Bom, bispo E3 foi jogado aqui pelo jogador de brancas, ó, quase entreguei aqui. E agora H6 foi jogado, lance profilático. Temos aqui o lance torre em A2, muito bem, preparando talvez para pesar para cima do peão. O bispo aqui estrategicamente não está permitindo torre B1. E aqui bispo em E4 foi jogado, ameaçando uma confusão aqui, ameaçando estragar esses peões na ala do rei. Por isso o cavalo D2 foi jogado, atacando agora aqui o bispo. E nessa posição, as brancas não apenas estão atacando o bispo, mas também estão ameaçando algum tipo de ataque descoberto. Porque assim que o bispo sai daqui, existe esse ataque a mais, né? E aqui então o jogador de pretas, meus amigos, vai para uma ideia genial. Segue com o lance, aqui já a partida começa a ficar de outro mundo, aqui a imortal começa a ser desenhada.
Cavalo H4 foi jogado. O primeiro lance de cair o queixo. Existe um ataque aqui em G2. No entanto, o bispo por C5 foi jogado, não dando tempo de capturar em G2. Porque esse lance ataca a dama e ao mesmo tempo esse bispo vai cair. Parece que aqui as brancas vão ganhar, mas dama G6 foi jogado, tudo calculado, tudo sob controle. Não dá para tomar o bispo agora. Qualquer peça que for capturar o bispo tá levando checkmate. Por isso o G3 foi jogado, a melhor defesa. E agora mais um lance de cair o queixo aqui, bispo G2, meus amigos. Um bispo na cara do rei. Não dá para tomar aqui o cavalo. Olha que bonito. Por conta de bispo em F3 aqui com cheque. O rei para onde é que ele for não interessa. Dama G2 vai ser mate. Pode fazer no pré-move, já pode anotar na planilha antes do adversário fazer o lance. Você já anota essa dica. Quando você souber um lance muito bom, anota na planilha antes do adversário mover o lance. Mentira, apaga essa dica, você vai ser penalizado, você pode até perder a partida. Teu adversário vai chamar o árbitro, alguma consequência ali você vai sofrer. Dependendo do torneio, você pode até perder a partida. Não faz isso, tá bom? Nunca faz pré-move na planilha. Espero que você tenha visto o vídeo até aqui, não parou de ver lá, né? O cara se empolgou tanto, falou, parou de ver o vídeo ali, agora eu vou jogar o torneio, né? Bom, galera, forte o ataque, por isso bispo G2, olha a confusão, aqui a imortal vai se desenhando, e esse lance, além de tudo, traz esse ataque descoberto. As torres se encaram, bispo E7 foi jogado, porque agora a torre está atacada e esse bispo também está atacado. Percebam que não dá para tomar, por exemplo, a torre toma, porque o bispo está atacado e está existindo esse ataque aqui de checkmate. Então, olha aí que bacana aqui essa possibilidade. Teria que jogar um bispo E3, por exemplo, mas aqui as pretas recuperam material e tem um forte ataque. Por isso, meus amigos, bispo E7 foi jogado. Um lance que faz todo o sentido do mundo. Tira o bispo que estava aqui atacado, bloqueia agora aqui a coluna E. E o jogador de pretas segue com o lance bispo por H3. E aqui o cavalo não pode ser capturado. Rei H2, esse lance é um duplo, porque atacou aqui o cavalo, o cavalo também está atacado aqui pelo bispo e o rei está atacando aqui o bispo. Agora, Rafa, volta um pouquinho aqui, não dava para jogar o bispo por cavalo aqui, continua existindo o tema da cravada, tá? Por isso o rei foi jogado e agora mais um lance aqui de tirar o chapéu. Cavalo G2 foi jogado. Uau, meus amigos, que bagunça, que loucura. A torre está atacada, não dá tempo de tomar o bispo porque vai cair essa torre está desprotegida. E aqui só tem um lance bom e foi encontrado pelo esse super jogador de brancas, torre E5 foi jogado. E como continuar o ataque só tem uma possibilidade. E o lance é esse aqui, ó, F6... atacando a torre e olha a confusão, dama por B6 agora. Rafa, eu quero entender o que está acontecendo, é uma bagunça sem fim. O que está acontecendo é simples, esse lance captura um peão, coleta madeira, coloca no bolso e crava esse peão, que não pode capturar a torre porque está caindo a dama. A partida segue com confusão infinita, cavalo em F4 foi jogado e o peão não pode simplesmente capturar o cachorro por conta de dama G2 checkmate. Por isso o cavalo F4 é um grande lance que além de tudo protege aqui o bispo e a partida segue com o lance torre em E4. Difícil de achar, máquinas apontam o melhor lance como torre E3, não faz muito sentido esse lance, torre E4 é mais natural, ameaçando capturar o cachorro. E aqui, meus amigos, o jogador de pretas está num dia inspiradíssimo. Ele vai montando uma imortal, uma partida inacreditável. O tempo começa a cair. Prestem atenção nisso, isso é bizarro. Essa partida vai entrar para a história, tá? Essa partida vai entrar para a história, com certeza. Entrou já. Dama em H5 foi jogado. Cara, sacrificando simplesmente aqui o cavalo, lance brilhante, torre por F4 captura a peça, e agora bispo G4 com cheque, rei G1 foi jogado e esse bispo ficou indefeso, por isso torre por E7. As brancas tentam defender agora os ataques de checkmate, que começam a existir, por isso torre A1 foi jogado, e aqui torre de A em E8. Trazendo a última peça para o jogo, reforçando a ameaça aqui de um ataque muito feroz, né? Não é exatamente mate, tem a volta do cavalo, mas é um ataque muito forte. Torre F1 foi jogado, um dos melhores lances na posição. E o cara de preto aqui tá jogando tão rápido, que ele tinha 1 minuto, já tem 3. Lembrando, tem 30 segundos de acréscimo por lance. Lance 31 ainda. Bispo H3 foi jogado. Torre E1 seria um fortíssimo lance também. Bispo H3, olha a confusão.
Cara, as brancas têm a oportunidade agora de um contra-jogo com torre H4 numa linha dificílima, porque a dama viria para F5, mas teria um dama B1 aqui atacando a dama e controlando a fileira do fundo. E se você jogasse um dama D7, torre C1 poderia salvar aqui a torre e a partida vai embora com chances para os dois lados. Seria a melhor sequência aqui para as brancas. Mas as brancas, se sentindo ambiciosas, seguiram com o lance D6. O jogador de pretas, e aqui eu já vou dar uma... Não vou dar essa dica ainda. Segue com o lance torre E2. Uau. Torre H4, o melhor lance foi jogado. Os dois, cara, jogam demais. Dama vem para F5, protegendo aqui o bispo. E agora dama B5 foi jogado. Um erro aqui, um erro. E a gente vai ver por quê. O melhor lance seria esse. Vai para uma confusão infinita. É difícil aqui a posição, bem tática. Não dá para jogar uma posição dessa com 1 minuto no relógio. E os caras aqui começam. Dama B5 é um excelente lance. Por pouco, assim, não é um lance tão bom quanto esse, tá? É um super lance dama B5, atacando aqui a dama, propondo a troca de peças. Mas agora o fino do fino foi jogado. Torre de 8 em E5. Porque aqui a torre tá na mira, você não pode tomar o cavalo. Por isso torre aqui foi jogado, atacando a dama. Mas agora quem tá protegendo a fileira do fundo? Ninguém. A dama tá atacada, mas o cavalo... E o cavalo também, mas agora D7 foi jogado. Prestem atenção, esse lance é um erro. Mas castigar isso daqui não é simples. Agora, vocês não vão acreditar no que vai acontecer. Lance 35, tem que jogar ao toque. E o jogador de pretas me encontra o único lance da posição, torre por cavalo. Não dá para acreditar no que vai acontecer. Dama cheque foi jogado, joga o rei para casa de H7. E aqui as brancas têm 2 damas. Você poderia pensar aqui no seguinte, eu vou eliminar uma dessas damas, vou trocar aqui e vou jogar esse final. Dama e torre contra dama e torre. O material tá igual. Os computadores dizem que as pretas estão melhores, mas tem que achar G5, é o único lance que dá alguma vantagem. Na prática, com o tempo caindo, seres humanos não vai achar esse G5 aqui. Dificilmente acharia. E mesmo assim a continuação, rei G7, quer dizer, o rei exposto, não é simples, tá? Entre máquina, a máquina fala que isso aqui tá ganhando. Não é tão simples assim. O jogador de pretas não vai... Mas seria um erro esse lance, porque tem um melhor. Tem um melhor. E é aqui que é de cair o queixo. É de tirar o chapéu. Porque o jogador de pretas, com o tempo caindo, meus amigos, me encontra uma sequência de caçada ao rei de mate em 6 lances aqui. Mate em 6. Não é fácil de achar. E começa com esse belíssimo... Se você quiser até dar pause, né? Tentar encontrar, vale a pena. E começa com esse belíssimo sacrifício de dama. Dama por F2 foi jogado. Aqui a resposta é forçada. Rei H1 tá levando dama F1 mate. Tem dama G2 mate. Tem mate sortido. Tem uma bomboniere de checkmate. Por isso tem que tomar. Mas agora torre em 1 com cheque. Joga o rei para casa de H2. Torre por F2 com cheque. Sacrifica o bispo. Olha bem essa posição. 2 torres jogando contra as 2 damas assistindo. 2 donzelas assistindo aqui. O rei sendo sequestrado, linchado, porque agora torre aqui em H1 cheque foi jogado, joga o rei para casa de G4 forçado, F5 cheque, joga o rei para casa de H5, olha onde o rei foi parar, esse rei foi arrastado pela sarjeta, e nesse momento, meus amigos, Erdógimos, de 14 anos de idade, segue com o lance G6, cheque mate. Meus amigos, sim, Erdógimos, anotem esse nome. O menino tá buscando 2.700 de rating com 14 anos de idade. Tá na liderança aqui do torneio. Já atualizei aqui as fotos para vocês. Quem estava de brancas era o grande mestre bem forte, que é o Aditya Mittal. E o Erdógimos me manda esse sacrifício de dama, essa pérola, que entra pra história. 14 anos de idade, pessoal. Olha aqui o ranking do torneio. Olha aqui, eu vou mostrar pra você. Bom, primeiro aqui o relatório aqui do chess.com. 95 com 3 lances brilhantes. Que partida surreal, cara. Que partida surreal. Cavalo F4 foi brilhante, dama H5 foi brilhante e a finalização aqui com dama por F2 com sequência de mate foi brilhante. E a gente tem aqui, então...
Erdogmos com 3 pontos na vice-liderança aqui do torneio, meio ponto apenas atrás do Magsudlu, que está fazendo um torneio também absurdo, esse iraniano que joga demais. Mishra está fazendo um belo torneio também, olha que legal. Mauritius, é a nova geração vindo aí, né? Gukesh está mandando bem, Eri Geyser, Abdul Satorov, cara, é tudo moleque. Os caras estão dominando ponta de tabela, aqui é molecada, meu. A média de idade aqui é menos de 20. Se você fizer a média aqui dos top 9 aqui, pode pôr até o Richard, põe top 10 aí, a média vai ser menos de 20. Tá impressionante aqui, impressionante. A molecada tomando conta. E logo na sequência aqui a gente tem a galera também com 2,5 e por aí vai. O Firuja sofreu uma derrota. O Guiri tá conseguindo empatar quase todas, bacana. E por aí vai. Se eu não me engano, o Nima empatou também empatou todas até agora. Ou ganhou uma, ganhou uma e empatou 3. E que legal, cara, que legal o Erdogmos, 14 anos de idade, não é normal. E a gente olha aqui o ranking, né? O Erdogmos, ele tá ganhando 10 pontos de rating numa faixa de 2.650, que é muito difícil de crescer, porque daqui é para virar Super GM, 2.700, né? 2.700 é uma lista muito seleta. São o quê? 20 jogadores que tem mais de 2.700? Vamos ver. 31 jogadores no mundo inteiro, ele tá buscando isso aos 14 anos de idade, pessoal. Não é muito normal, não é nada normal o que o Erdogmos tá fazendo. E aqui no ranking geral, Praggnanandhaa tá buscando seu lugar ao sol, Eri Geyser tá subindo igual um meteoro também, Gukesh tá mandando bem. Que legal de ver esse trio indiano aqui brilhando também, né, no Grand Suisse. Tá muito bacana de acompanhar. A gente segue acompanhando então essas partidas, Erdogmos, Praggnanandhaa, que eu tô de olho, né? Para mim é o próximo campeão do mundo e por aí vai, vamos vendo. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!